Quando Jesus, ele falou isso, ele falou para dois momentos, para dois tempos. Um momento foi na época dos discípulos, que ele falou isso para os discípulos primeiro. Porque quando Jesus falou isso, ele já estava preparando os seus discípulos para as coisas que iriam acontecer naquela época, com o próprio Senhor Jesus e com eles também. Porque Jesus, ele falava de muitas coisas, muitas bênçãos, mas de tempo em tempo, Jesus alertava os seus próprios discípulos, como uma certa vez, ele começou a falar para eles, que ele seria preso, que ele seria açoitado, e que ele iria ser crucificado e morrer, e ao terceiro dia ressuscitar. Isso está lá escrito em Mateus capítulo 16, foi quando Pedro, ele não entendendo, ele chamou Jesus de lado e começou a repreender. Olha que coisa séria, Ele disse: não, Senhor, de modo algum isso vai acontecer. Jesus estava alertando as coisas que deveriam acontecer, até porque Jesus tinha que passar por aquilo, para que nós pudéssemos ser salvos. Se hoje somos salvos, porque Jesus passou por aquilo. Só que o Pedro não entendeu, e começou a repreender, como se o Pedro falasse assim: está amarrado, Senhor, isso não vai acontecer. Mas o Pedro não estava entendendo. É como muitos cristãos nos dias de hoje, que não está entendendo tudo que está acontecendo no mundo, tudo que estamos passando, a igreja, o povo de Deus. Tem pessoas que não entendem. Às vezes a pessoa esquece que tudo isso já foi profetizado na Bíblia. Em Apocalipse mesmo, o Senhor Jesus, ele falou das coisas que devem acontecer. Eu tenho falado aqui na igreja e tenho pregado que as pessoas que conhecem a palavra de Deus, que são cristãos de verdade, diante de tudo que está acontecendo, não deve ficar espantado, nem deveria ficar espantado e surpreso. Por quê? Porque tudo isso já foi profetizado, e as escrituras sagradas devem se cumprir. Então não tem por que nós ficarmos espantados. A questão é nós estarmos bem com Deus. É igual eu contei aqui hoje para alguns irmãos que estavam aqui, que uma vez um rapaz chegou aqui para mim e veio pedir uma oração. Então ele veio falar assim para mim: pastor, que eu estou passando aí por uma luta, as pessoas elas têm inveja de mim, as pessoas querem o meu mal, as pessoas me perseguem, eu sou vítima de inveja, todo mundo quer puxar o meu tapete. E aí eu falei assim: olha, você não tem que estar preocupado com o que as pessoas querem fazer com você. Você tem que estar preocupado como você está com Deus. Foi até então que essa pessoa falou assim: pastor, realmente, eu não estou bem com Deus, estou até afastado da igreja. Então você vê, a pessoa está preocupada com quem quer o seu mal, mas ela não está preocupada a sua vida como está com Deus. Então eu orientei o seguinte: ao invés de você ficar preocupado com quem quer o teu mal, se preocupe de estar bem com Deus, porque se você estiver bem com Deus, tem um provérbio que diz que ele faz com que você tenha paz até com seus inimigos. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que conhecem a Bíblia sabem que o momento agora é tudo isso que Jesus profetizou. Então nós não temos que ficar com medo das coisas, nós temos que estar bem com Deus. Então por isso que Jesus falou para os discípulos naquela época: não se turbe o vosso coração. Ele disse: crede em Deus, crede também em mim. A mesma coisa ele fala nos dias de hoje. Então você tem visto as notícias, tudo que está acontecendo no mundo, as profecias se cumprindo, e talvez você está deixando o teu coração se turbar, quer dizer, ficar amargurado, ficar com medo. Ai meu Deus do céu, o que será de mim? Não, essa palavra é para você, porque o Senhor Jesus, Ele está falando para você: não tenha medo, não se turbe, não se apavore, porque Ele mesmo disse, quando Ele disse isso, não se turbe o vosso coração, olha o que Ele estava querendo dizer, também, principalmente por isso, versículo 2, Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Quer dizer, Ele nunca escondeu, nunca esconderia nada de nós. E até o momento que estamos passando, Jesus não escondeu, Ele falou que iríamos passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Mas aí, quando ele falou, principalmente, não se turbe o vosso coração, ele já logo falou para o que nos aguarda, que é para nos confortar. Então, ao mesmo tempo que ele fala, não tenha medo, não se turbe o vosso coração, por que eu não vou ter medo, pastor? Porque no versículo 2 ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. Então, quer dizer, por que nós não temos que ter medo? Porque primeiro, ele prometeu que estaria conosco. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Então ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E por que não temos que turbar o nosso coração? Porque ele disse, eu vou preparar lugar. O meu alvo hoje, claro que eu confio e espero em Deus muitas coisas, muitas bênçãos. Mas estou falando Jorge, o meu alvo hoje sempre foi, mas acima de tudo, principalmente hoje, é o céu. Então, por que eu vou me turbar? Por que eu vou ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo? Se Jesus voltar hoje, eu estou bem com Deus, eu estarei com Ele. Se as coisas piorarem, se a situação piorar, no mundo, no país, seja o que for, eu vou andar seguro, porque o Senhor prometeu, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Então, de um modo ou de outro, eu não vou me turbar, porque Ele prometeu aqui nesse mundo nos guardar, e Ele prometeu que uma morada no céu. Se Ele voltar hoje, nós vamos para o céu. Então você vê que você tem que se preocupar de estar bem com Deus.